Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Muito boa noite, vamos atualizar as notícias na Rádio Observador. Começamos com o caso Spinum Viva. A comunicação social foi proibida de aceder à averiguação preventiva envolvendo Luís Montenegro. Nem jornalistas podem aceder, nem ninguém. O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal diz que o caso está em sigilo absoluto e, por isso, a documentação não pode ser acedida por terceiros. Rui Cardoso justifica com o facto de não ter sido aberto nenhum inquérito que o retirasse dessa condição. O diretor do TSEAP sublinha que o dever de sigilo se mantém, mesmo depois do encerramento da averiguação preventiva. Inconformado, André Ventura considera que a democracia está no mau caminho depois de ter sido obrigado a retirar os cartazes que colocou a atacar minorias étnicas. O líder do Chega sente-se vítima da justiça, considera que se trata de uma decisão de força, intimidação e ameaça. Ventura diz que é um mau caminho para a democracia. Quando um tribunal diz que eles não têm que cumprir a lei, então é o sinal de que a democracia foi pelo mau caminho. E o sinal de que hoje muitos portugueses sentem, muitos centenas de milhares, talvez milhões de portugueses sintam que esta foi uma decisão que promoveu a impunidade e que essa sim gerou a verdadeira exclusão. Porque a exclusão não é a maioria que faz aos ciganos. É os ciganos que fazem à maioria, querendo excluir-se das regras da maioria e querendo um regime de privilégios apenas para si. E por ter este entendimento, André Ventura admite recorrer da decisão. O Tribunal Civil de Lisboa deu razão aos queixosos e assim Ventura tem 24 horas para retirar os cartazes. Se não cumprir este prazo, incorre numa multa de 2.500 euros por dia e por cada cartaz que não seja retirado. André Ventura diz que não se arrepende. Quem coloca esta decisão do Tribunal, quem concorda, aliás, com esta decisão do Tribunal é António Filipe, candidato à presidência, que sublinha que os cartazes de André Ventura são condenáveis. O meu combate com o candidato André Ventura não é no plano judicial, é no plano político. E, portanto, obviamente que acho que aqueles cartazes são absolutamente condenáveis, mas é uma decisão judicial e que o próprio terá de cumprir. António Filipe em Palmela clarificou ainda alguns dos pontos que tem para a agenda do país. A necessidade de valorização das carreiras e o combate a um país de baixos salários, ou seja, uma das mensagens-chave que tenho passado aos trabalhadores é a necessidade de haver um aumento geral dos salários que permita não só fazer face ao aumento do custo de vida, mas corrigir, de certa maneira, a enorme desigualdade de distribuição de rendimentos que existe no nosso país, para além, obviamente, do pacote laboral estar presente. Ou seja, temos uma legislação que já é muito desfavorável aos trabalhadores, ao contrário do que afirmou a Ministra do Trabalho, e a perspectiva do pacote laboral piora muito a situação dos trabalhadores. António Filipe, candidato apoiado pela CDU, que deixa duras críticas ao pacote laboral do governo e a reforçar que em muito prejudica os trabalhadores. Os feriados não vão ser impedimento. Os hospitais públicos têm de garantir altas médicas aos doentes internados, mesmo nos dias em que o Governo decretou tolerância de ponto, dias 24, 26 e 31 deste mês. De acordo com o despacho do Ministério da Saúde, as unidades têm ainda de garantir os profissionais suficientes para assegurar essa mesma função. No entanto, o Governo pretende que os trabalhadores sejam compensados. Os que tiverem de serviço nesses dias devem ter dispensas equivalentes numa altura a definir. O despacho assinado por Ana Paula Martins sublinha ainda a necessidade de continuar a assegurar a continuidade e a qualidade de determinados serviços essenciais que devem manter-se em funcionamento. O PS pediu uma audição parlamentar urgente ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Os socialistas querem ouvir Paulo Rangel sobre a classificação como voo de Estado de uma viagem com a mulher do ex-presidente da Guiné e o chefe de protocolo. Um voo em que foram apreendidos 5 milhões de euros em numerário. Em declarações à luz, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, lembra que a viagem decorreu quando Sissoko Embaló já não era presidente, estava deposto e fora da Guiné-Bissau. Há um conjunto de informação sobre a natureza do voo, quem é que deu autorização ao voo, que informação tinha quando deu autorização ao voo, que nos parece particularmente importante
há um conjunto de dirigentes políticos presos na Guiné-Bissau. O processo eleitoral foi interrompido. Por isso, aquilo que esperamos é que o Estado português, no conjunto da CPLP, no quadro da comunidade internacional, esteja ao lado daquilo a que nós poderemos dizer a regularidade democrática. Brilhante Dias acrescenta que tem vindo a ser comentado que o golpe de Estado realizado na Guiné em 26 de novembro foi um autogolpe levado a cabo para o presidente Embalo regressar mais tarde ao país. Também declarações à Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse hoje que a qualificação como um voo de Estado deveu-se ao facto de se tratar da mulher de um presidente e o cônjuge ter direito ao mesmo nível de tratamento protocolar. Falamos ainda de futebol. O Porto venceu o Alverca por 3-0, jogo da jornada 15 do campeonato. Lidera provisoriamente a tabela de classificação. Esta é a 7ª vitória consecutiva dos Dragões. A esta hora joga também o Benfica, em casa com o Famalicão. Ao intervalo, os encarnados vão vencendo por 1-0. A esta hora são 9h46. Vamos ainda ao habitual noticiário de âmbito local e começamos pela margem sul. A família que viu a casa ser demolida no bairro da Penajóia, em Almada, pode ficar sem os 3 filhos. A casa onde residiam foi demolida. Terminou hoje o prazo dado à família para encontrar um novo espaço para viver com as crianças. Apesar da família não ter encontrado uma alternativa, a autarquia prolongou-lhes a estadia numa pensão até ao dia 5 de janeiro. Contudo, esta extensão foi acompanhada da ameaça de retirada dos filhos caso não se organizassem. Decorreu nesta manhã, em Santarém, uma fiscalização municipal. O objetivo foi notificar quem vive em barracas e construções ilegais na zona das Açacaias, entre Santarém e Alcanhões. A polícia acompanhou os fiscais na entrega de notificações. Foram informadas pela autarquia estas pessoas que têm de abandonar o espaço e limpar os terrenos, uma situação que está relacionada com a construção da variante de Açacaias, que vai suprimir a passagem de nível da Senhora da Saúde na linha do Norte. Em Ilhavo, distrito de Aveiro, o município encerrou temporariamente a ponte da Vista Alegre. A circulação rodoviária está interrompida, mas a pedonal e a ciclável mantém-se. O encerramento surge na sequência de uma avaliação realizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil por causa do estado de degradação da ponte. Na Póvoa de Varzim, a Aliança Poveira apresentou uma moção na última Assembleia Municipal para a suspensão de um bloco operatório do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde. A aliança partidária, da qual fazem parte PS, Livre e PAN, considera que o edifício já não garante as condições de segurança para a população e exige reparações imediatas. O Instituto Politécnico de Leiria assinou um acordo de cooperação com a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência. O acordo tem como objetivo promover a literacia e possibilitar uma intervenção precoce junto dos estudantes, por forma a dissuadir precisamente o consumo deste tipo de substâncias. Para além deste recurso, estão também previstas sessões de prevenção e sensibilização, debates, conferências e palestras. Fechamos em Sintra. A Câmara Municipal realizou uma operação de fiscalização a vários estabelecimentos do concelho. O objetivo foi verificar as normas de funcionamento e o cumprimento de horários. Durante a ação foram identificadas situações de incumprimento que deram origem a processos e ao encerramento de espaços.